Olá, queridos amigos e irmãos do Culto do Poder, graça e paz a todos vocês. E chegou o momento da nossa reflexão desta noite. Vamos falar um pouco sobre determinação, sobre buscar Deus, sobre termos fé, a importância disso na nossa vida. E para a gente começar a nossa reflexão, nós vamos no livro de Marcos, o capítulo 5, a partir dos versos 25 até o verso 34, que diz assim: E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Para chegar nesse nível de determinação, a gente precisa passar por um processo. Qual era o contexto daquela moça que tinha uma hemorragia que não passava? Ela era considerada imunda, ela não podia tocar nem ser tocada. A impureza física era associada à imoralidade, então ela era considerada uma pessoa imoral. Havia uma exclusão social, então ela era excluída da sociedade, ela era mal vista. Sofreu durante um tempo de 12 anos, passando por medo, sentimento de inferioridade e vergonha. Esse era o contexto que aquela moça passava. De medo, inferioridade e vergonha. E conosco acontece a mesma coisa. Só que a gente precisa passar por esse processo de cura. Houve um processo interior naquela mulher. Antes de tocar Jesus, ela foi profundamente tocada por ele, porque quando ela ouviu falar de Jesus, ela começou a preparar o seu interior para receber essa cura. Esse intervalo de tempo, quando ouviu falar de Jesus, foi acontecendo essas mudanças, essa transformação. Houve fé, arrependimento e determinação. A gente precisa passar por essas três etapas. Imagina que triste viver uma vida como a daquela mulher. Às vezes não precisamos ter uma doença de hemorragia como foi a dela, mas outros sofrimentos pelos quais passamos nessa terra. E passamos por medo, vergonha, inferioridade. Mas aquela mulher se permitiu passar por esse processo de transformação que foi muito importante para ela, para a cura dela. Não somente cura física, como também cura espiritual. E ao tocar o manto, que no termo grego significa agarrar, ela agarrou a orla do manto. Por que a orla? Vamos explicar, isso está lá em Números 15:39, que explica que todo bom israelita obediente tinha em sua vestimenta, na orla, na borda da vestimenta, uma franja, uma espécie de franja, franjas nessa borda. E essas franjas possuem um cordão azul
que significavam todos os mandamentos do Senhor. E Jesus também carregava essa vestimenta. E essa borda que significa todos os mandamentos do Senhor, obediência aos mandamentos do Senhor, foi justamente nessa orla, nessa borda, que a mulher se agarrou. Ela se agarrou na lei de Deus. Ela confiou na lei de Deus, na obediência. E isso foi muito importante para esse processo de cura. A fé exige ação. Não adianta eu ter fé e não ter ação, não praticá-la. Em Hebreus 11:6 diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Romanos 10:17 diz: a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A prática desses versos vence com os medos, fracassos e tudo aquilo que nos impede de chegar até Jesus. Ele está disposto a transformar vidas, da mesma forma como ele transformou a vida daquela mulher, que agarrou no significado mais forte, que é a obediência. Devemos fazer a mesma coisa, permitir passar por esse processo de cura, não somente cura física, mas também cura espiritual. Hoje é necessário ter esse encontro com Deus. Não retarde ir até a Deus. Corra, agarre o manto. Agarre a sua lei. Cumpra a sua lei. Confia no Deus Todo-Poderoso. Ele vai curar totalmente, dando vida e vida em abundância. Somente nós podemos tomar essa decisão, mas ninguém pode fazer isso por nós. Que possamos acreditar nesse Deus Todo-Poderoso, ter a atitude de ir até Ele. Quando eu era criança, mamãe me contou a história da mulher que sofria de um mal sem solução. Falavam que ela era imunda e dela ninguém tinha compaixão. Vivia como intocável e na solidão. Mas quando ela ouviu falar do homem Galileu, dos milagres que ele fizera em nome de Deus, se apertou em meio à multidão e conseguiu tocar o manto com suas mãos. Sua fé a salvou e uma nova vida começou. Às vezes eu olho pra dentro de mim e percebo que entre eu e aquela mulher não há distinção. Por pecados me tornei intocável, impura o meu coração. Às vezes acho que a vida não tem mais razão. O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar.
O meu desejo é estar no meio da multidão, tocar o manto do Galileu com minhas próprias mãos. O seu poder vai além da razão, pode tornar limpo e puro o meu coração. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Deus foi capaz de doar a própria vida para me salvar. Nosso querido e poderoso Deus, vem habitar em nosso coração, que possamos passar por esse processo de cura, de arrependimento, de fé, que possamos ter determinação em buscar, em te servir e te seguir, em buscar em sermos obedientes aos teus mandamentos. Muitas vezes temos que passar 10, 12, 15, 20 anos sofrendo provações e dificuldades. Mas nós temos que acreditar, Senhor, que vamos passar por isso vitoriosos. Ó Pai, seja com cada irmão aqui presente, neste momento. O Senhor sabe dos seus corações, o Senhor sabe o que passa em cada coração. E por isso, Senhor, dê força para que cada irmão possa ter determinação em buscá-lo, em servi-lo e passar por esse processo de cura tão importante. Continua conosco, Pai, em cada segundo das nossas vidas, nos dando sabedoria para que possamos entender a Tua vontade sobre as nossas vidas. Perdoa os nossos pecados. Continua conosco, ao que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.